Um abraço, amigo internauta, ouvinte, que está conosco em mais um episódio do nosso podcast Fora do Ponto. Primeiro eu queria agradecer o excesso e grande número de mensagens que eu recebi da repercussão da entrevista do nosso grande Luiz Nascimento, da CNN, da Paixão Lusa, e dizer para ele que é uma pena que a nossa portuguesa foi desclassificada do jeito que foi sobre o Corinthians, mas olha, a repercussão que teve a entrevista que ele deu aqui pra gente, isto sim, que é um jornalista sério, que cobre a portuguesa. Olha, eu recebi mensagens dizendo da força que o Luiz Nascimento tem com a sua torcida da portuguesa e acima de tudo, que jornalista que ele é. Sabe-se que ele torce para a portuguesa, mas a forma que ele fala, que ele conduz a questão de relação do jornalismo é muito, muito forte, e a repercussão foi muito, muito grande. Muito obrigado para você, internauta, ouvinte que nos acompanhou. O meu convidado de hoje é de altíssimo nível. Só de vocês escutarem a voz deles, vocês vão se lembrar dele. Meu Deus, comentarista esportivo, trabalhou na Sport TV, é um dos jornalistas que mais entende do futebol do interior. Foi presidente da CESP, a nossa classe de jornalistas esportivos. Eu tenho a honra de receber, e o jeito que ele aceitou o meu convite de primeira, falou: Paulo, vai ser uma alegria estar com você. Eu tenho a honra de receber hoje Luiz Ademar Júnior. Muito obrigado, Luiz Ademar, por você ter aceitado esse humilde convite. É isso. Primeiro, Paulo, eu que agradeço, né? Agradeço o convite. É sempre um prazer bater papo sobre futebol, sobre jornalismo, sobre esporte. Acho que é o que a gente ama, a gente aprendeu a fazer isso desde... não dá pra falar criança, né? Como criança, a gente era telespectador, a gente era ouvinte, né? Principalmente. Eu vou no estádio, meu pai era motorista de táxi, então vou no estádio desde pequenininho. Aí meu pai vinha ele tinha táxi, eu vinha lá no Fusquinha, lá na parte de trás, ele fazia lotação. Então a gente ia muito no estádio desde pequeno. Então eu tenho essa paixão por esporte, por futebol e por falar das coisas de futebol e de jornalismo. Então, primeiro que é uma honra receber um convite e um prazer enorme a gente bater esse papo que... Nessa mesma linha foi que a gente conversou com o Luiz, né? Que paixão que é esse aqui, que esse futebol transmite, inclusive até para o internauta entender, para nós que somos jornalistas, para nós que trabalhamos na área, mas mesmo assim é uma coisa extremamente apaixonante, né, Luiz? E para mim é mais apaixonante que o meu sonho era ser jogador de futebol, como acho que de 99,9% dos jornalistas esportivos, né? E eu, quando moleque, assim, modéstia à parte, eu joguei muito bem, cara. Eu já era um driblador, fazia muitos gols. Olha! Na rua, assim, quando você tinha 7, 8 anos, na escola, eu lembro que na primeira série, segunda série, eu estudei no que é Pedro Costa, que é ali na Zona Norte, e eu era da seleção do time, depois eu fui pro SESI, da quinta, oitava série, eu era da seleção do SESI. Então, sempre... Aí eu fui jogar com 14 anos, salão e campo no São Paulo, no Morumbi. Eu lembro que eu tinha que pegar um ônibus, porque a gente quem pensa que o metrô chegou em 70 e pouco, né? Eu sou de 68. Então, o metrô era de Santana até Jabaquara só. Então, eu tinha que pegar um ônibus da Parada Inglesa até Santana, de lá eu pegava um até o São Bento, de São Bento eu ia até o Largo Paissandu, e lá saiu os ônibus. Então, eu fui... Quando eu tinha 16 para 17 anos, já às vezes até trabalhava nos horários que não treinava, eu estudava à noite, o São Paulo me emprestou para o São Bento de Sorocaba, com 16 para 17 anos. Que você tem que ralar para poder conhecer. Mas isso no futebol de salão ou já futebol de campo? No campo. Daí eu já tinha feito só no campo. Eu era meia direita daí. Né? Aí, rapaz, eu fui até Sorocaba, eles não tinham. Hoje, eu vou fazer jogo lá, eu brinco até com o pessoal de Sorocaba, né? Pô, hoje vocês têm... Eu tinha que arranjar uma pensão para eu morar e por minha conta pagar. O clube não ia me pagar nada. E jogar no São Bento. Cara, você imagina a frustração de você querer ser do meu time do coração, São Paulo, ser jogador. Os caras me emprestam. Chegou lá, meu pai motorista de táxi, minha mãe tinha que ajudar para as coisas... Como que eu ia falar? Nem condição tinha, nem condição financeira. Aí eu voltei e ainda me federei no Nacional
salão no Nacional, mas depois aí comecei a trabalhar, e aí você tem que aquelas coisas, toda eu larguei tudo, e aí essa frustração, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu amo futebol, então eu vou tentar o jornalismo esportivo. Então veio por causa da paixão mesmo. Da paixão. Então, assim, eu queria ser jogador, não consegui, falei, se eu não conseguir, eu vou tentar, então, trabalhar no jornalismo esportivo, porque eu quero isso pra minha vida, né? É uma coisa que puxa, né? É uma coisa que puxa, uma coisa que vai... Exatamente isso. Não tem jeito. A gente pensa que a gente quer, mas é aquele bichinho que morde... Mas é aquele jogador frustrado que, tirou todas essas frustrações do jornalismo, uma coisa que... Luiz, evidentemente que você ficou muito conhecido porque você fez parte de uma equipe muito forte da Sport TV. Isso. Ficou muito conhecido como o comentarista que mais fazia jogos do interior, segue B, segue C. Mas antes da gente entrar nessa história da sua carreira, tudo, o que hoje, onde que o Luiz Ademar está? Onde que o nosso internauta encontra ele hoje? Eu tenho feito há um ano com o Ulisses. O Ulisses montou um canal, Ulisses Costa, narrador da Rádio e TV Bandeirantes. Ele montou um canal no YouTube, me ligou janeiro, fevereiro do ano passado. Falou, ele queria fazer um show de esporte na Bandeirantes e tal. Enfim, não conseguiu. Então ele falou, vou fazer um canal para mim. E ele fez uns investimentos, uma parceria com a Federação Paulista, pegou Série A2, o ano passado, né? Série A2, Copa Paulista, Campeonato Paulista Sub-20 e o Campeonato Brasileiro de Futsal. Aí falou, preciso de um cara, não sei o que e tal, pra comandar, como eu faço a rádio, e aí eu tenho que o cara comanda com a molecada que é mais nova, então preciso papapá. Falei, bom, daí eu peguei e fiquei lá engajado com ele. Paralelo, fazia Paramount também, Sul-Americana e Libertadores, né? O PVC trabalha lá, mas o PVC é fixo, também fazia freela lá. Fiz também, e agora não estou fazendo mais, DAZN, enfim. Entendi. Esses canais que estão abertando agora. Essas coisas que vão aparecendo, muita coisa freela, né? E agora, a partir de segunda-feira agora, dia 2 de março, a gente começa na Nova Brasil. É uma equipe de esportes também, com um programa diário de segunda a sexta, das 17h30 às 19h, e com os jogos, né? Sábado, domingo, quarta e quinta. Então essa informação, ela é quente hoje, agora. É hoje. Então, aí eu já não tô fazendo a Nova Brasil, né? Que é uma emissora de rádio, toca bastante música popular. Hoje tem a equipe de esporte. A partir de segunda-feira vai ser pela primeira vez na história. Ela fez uma pesquisa e tal, porque chegava por volta das 4 horas, ela tem uma audiência que ela fica muito feliz, até umas 4 horas, aí ela começava a perder. Foi fazer essa pesquisa, viu que o pessoal migrava para o esporte, migrava para programas esportivos, migrava principalmente nos dias de jogos, né? Migrava, e aí por isso que ela não conseguia recuperar a audiência que ela tinha durante todo o dia. Aí ela falou, já que está acontecendo isso, vamos nós colocar uma equipe de esportes. Montou uma equipe e você está nessa equipe. E eu estou nessa equipe. Não, eu acho que o caminho para o sucesso pelo grande, amor de Deus, né? Esqueci de falar também do Grupo Tati. Também trabalho no Grupo Tati. A gente tem um programa esportivo. Que é do Jorge Vinícius, tá lá. Do Grupo Tati em Ribeirão Preto, só que ele faz de Ribeirão, eu faço de São Paulo. A gente faz um programa diário que agora, a partir desse ano, é das 11 às 12, né? E a gente faz transmissão de jogos, né? Botafogo, comercial e tal. E agora eu não estou fazendo transmissão de jogos. Eu vim para Nova Brasil para fazer jogos. Então eu não vou fazer transmissão de jogos, eu fico no programa. E você tem um canal do YouTube também. Tem um canal, aí é meu, né? O canal do YouTube, que é o canal do Luiz Ademar, que eu faço sempre as séries A1, A2, A3, A4. Eu pego todos os jogos, espero acabar toda a rodada cheia de cada divisão, e depois série A, B, C e D do brasileiro. E aí faço os resultados, os gols, sobe e desce da tabela, como tá, briga por artilharia. Faço assim uns 15, 20 minutos de cada campeonato, colocando quem gosta e quem às vezes não tem tempo para acompanhar tudo, como que está a situação de todos os times, todos os grupos, em tudo, enfim, eu faço esse balanço. Luiz Ademar, a gente que está nesse ramo de rádio, de jornalismo, a gente conhece você, porque você realmente vestiu muito essa ideia de ser o comentarista, de ser o jornalista que mais gosta do futebol do interior. Como é que surgiu isso? Isso foi uma coisa que aconteceu ou você já gostava disso? Foi a Sport TV? Conta pra gente. Então, eu já gostava disso. Eu lembro que quando moleque, ainda nem em faculdade, eu anotava todos os jogos, tinha botão, né? Eu tinha um estrelão e tinha um monte de time de botão. E aí todo mundo fica fixado nos times grandes. E eu gostava de ver os times que brilhavam no interior e tal. Então eu sempre gostei. E eu sempre tive cadernos
anotando escalações de times e tal. Placar que tinha o tabelão nas últimas folhas. Exatamente, placar, aquelas coisas todas. Eu sempre, pô, esse time aqui, que nome curioso e tal. E aí eu ia ver de onde que era, como era o campeonato, o desempenho dele. Eu sempre gostei disso. E sempre gostei de anotar muita coisa. Antigamente era tudo no cadernão, no papel. Isso mesmo, não tinha computador, não tinha nada. Não tinha essas coisas não, né? Quem tinha um pouquinho mais de dinheiro tinha aquelas maquininhas de escrever em casa. Eu não tinha, né? Então era tudo. E tinha que fazer até o curso, né? Datilografia. Pra ter rápido, que você tinha que ter teclado. É verdade, em um minuto, tantos tempos. Eu lembro até quando eu falei a primeira vez pro meu pai que eu ia ser jornalista, ele falou, pô, isso é profissão de rico, você tá louco, você tem que fazer datilografia, fazer contabilidade, essas coisas, tudo que é coisa de pobre. O rico não pode ser jornalista. A cabeça do meu pai, né? Até hoje eu brinco com ele nisso, né? Mas enfim, então eu sempre gostei. Aí, o primeiro emprego meu foi na Folha Metropolitana de Guarulhos. E você sabe que você conhece bem Guarulhos. Guarulhos é uma cidade grande, mas que não tem muitos investimentos, nem em futebol. Não tem. E nem em jornal, rádio, assim, né? São esporádicos as coisas. E a Folha Metropolitana era o principal jornal em 91. Era de Guarulhos. Só que você vai fazer um jornal pequeno, você tem que fazer 2, 3 editorias, você sabe como que é. Então eu fazia polícia da 1 às 7 da tarde, da 1 da tarde às 7 da noite, né? Mas isso já formado ou estudando? Formado, a hora que eu formei. Tá. Quando eu me formei, eu me formei em dezembro de 90, daí eu comecei a procurar emprego, ainda naquela época tinha cadernos de emprego, eu vi lá, pô, Folha Metropolitana por causa de repórter. De domingo no Estadão tinha... Aí eu fui, opa, Guarulhos, eu moro aqui no Tucuruvi, próximo e tal, não sei o quê, pô, é comigo mesmo, né? Aí fui fazer o teste. Eu lembro até que o teste era uma matéria que era os 50 anos do Roberto Carlos. Olha, eu tive que fazer 3 redações. Que legal! Ayrton Senna, o ídolo brasileiro. São as 3 que era de datilografia. Tá. E era aquela época que estava saindo da União Soviética para a Rússia, aquela coisa toda e tal. Então era uma internacional, uma de esporte e uma de entretenimento, que era o Roberto Carlos. Eu peguei, fiz os 3 textos e tal, saí animado. Falei, porque modéstia à parte, a gente, quando você vai estudando, você vai se inteirando. Eu sempre gostei de ler. Tá. E eu sempre fui assinante de 1, 2 jornais, revista e tal, e eu lia de ponta a ponta. Até fofoca, receita, o caramba. Horóscopo. Horóscopo. Porque você vai aprendendo palavras novas. Claro. E aí, naquela época, você, essa palavra aqui, eu não sei o significado. Eu pegava o dicionário. Isso aqui, não sei o quê, né? Então, porque eu preciso saber. Se eu vou ser jornalista, eu não posso... Vou escrever casa com Z? Não posso, né? Aquela coisa que a gente tem de... Peça com 2 S? Exatamente. Então você tem... Eu sempre fui meio, como diz meu irmão, Caxias. Tá. Né? Eu fui meio Caxias. Não tem problema. É isso aí mesmo. E aí eu fui no jornal, comecei a fazer... Curiosamente, a gente fazia matérias diárias no Vila das Palmeiras, que hoje é o Guarulhos. Era o Vila das Palmeiras e o Flamengo de Guarulhos. Tá. Era a região. Os 2 times lá da região. Então, eu fazia matéria todo dia, treino, passava lá, passava no treino. Porque aí você saía para fazer uma matéria de polícia, alguma coisa e tal. Vamos aproveitar que a gente tá aqui, vamos passar no campo do Flamenguinho. Passava lá e tal, conversava com o treinador, com o jogador e tal. E trazia uma matéria do Flamenguinho. Vamos passar ali, enfim... Aí, às vezes, passava, até fazia com 2, 3, se você não pudesse passar no outro dia, personagens, o cara jogava uma vez por semana e tal, beleza. Numa dessas daí, o Palmeiras acabou uma Copa São Paulo e emprestou 5 jogadores pro Vila das Palmeiras. Tá. E eu fui na recepção dos 5 jogadores do Palmeiras. Até a gente chegou a bater papo fora do ar. Um deles chegou de motorista particular, o pai era rico pra caramba e tal. Eu lembro, acho que se não me engano, era Antônio Carlos, ponto esquerdo. O cara chegou lá, viu um clube, pra quem conhece, o Vila das Palmeiras é um time quase de bairro, né? Que joga o futebol profissional. Aí o cara chegou e falou, pelo amor de Deus, cara, se é pra ser o jogador no Palmeiras, tudo bem. Se não é, eu vou cuidar das empresas do meu pai. Falou, obrigado, não tenho interesse, eu vou embora. Tá. E foi embora. Mas eu consegui falar com ele antes. Aí falei com os outros e tal, fiz uma capa, né, do Palmeiras para o Vila das Palmeiras. Assim, a tristeza dos moleques... Sair do Palmeiras e não sei o que e tal. E um até desistiu, falou, pelo amor de Deus, aqui eu não fico, Várzea, o caramba e tal. Então fiz os 5. E o jornal gostou tanto da matéria que me fez uma capa. Tá. Nessa capa eu já tinha aí uns 6, 8 meses, quase um ano de jornal. E o meu editor no jornal, o Titico,
ele era chefe de redação ou chefe no Diário Popular. E ele levava sempre o jornal pro pessoal dar uma olhada lá de Guarulhos, se tinha alguma coisa, alguma pauta que interessava. A hora que o editor de esportes viu essa matéria, falou, pelo amor de Deus, cara, eu preciso de um cara para fazer interior, mas um cara que tem esse tesão, ele falou até... Pô, olha que matéria espetacular. Pô, ô Titico, me dá o telefone desse... Esse moleque tá começando com a gente, é novo, é foca ainda, tá não sei o quê, papapá. Porra, é um cara desse que eu preciso, cara. Aí o cara entrou em contato comigo, falou, pô, não sei o quê e tal, pô, tô precisando, quero concorrer e quero derrubar a Gazeta Esportiva, que é forte no interior. E só pra quem não sabe, o Diário Popular é um grande jornal de circulação e a Gazeta Esportiva também. E a Gazeta Esportiva é bem envolvida com o esporte e o Diário Popular tinha um caderno de esporte também. E ele falou, pô, os caras aqui estão indo pouco pro interior, eu percebo na Gazeta Esportiva, eles estão fazendo muito por telefone e tal, as matérias tudo sem personagem, sem nada, eu queria fazer, roubar o público deles. E eu precisava de um cara assim, e me chamou. E eu falei, pô, beleza. Ele falou, ó, o meu teste foi acho que o Campeonato Paulista de 91 ou 92, acho que é 92, era Santos e Ferroviária na Vila. Ele falou, você vai, vou te mandar pra Vila, foi meu teste. Você vai fazer o jogo, você vai me trazer uma matéria do jogo e vai dar nota pros dois times e uma matéria legal da Ferroviária também, não sei o que e tal. Por coincidência, meu pai, motorista de táxi, ele trabalhava de noite. E sempre ele me trazia o Diário Popular e a Gazeta Esportiva. Então eu cresci lendo os dois. A linha editorial dos dois. Quando você começa a fazer jornalismo, que você vai ter nos jornais, você vai vendo a linha editorial. Então, para mim, o Diário era moleza. O que eles faziam é mole. Quando ele falou assim, você conhece o nosso jornal? Eu falei, de ponta a ponta. Acabou. Ainda ele brincou comigo, que máscara, hein? Eu falei, daí eu escutei, meu pai é motorista. Ah, pô, que legal. Então, eu conheço o jornal desde criança. A coisa que eu mais queria ver todo dia eram as notas dos dois jornais. Acabou. Pra ver se comparar os jornalistas que analisaram, se eu concordava com as notas e tal, porque eu assisti os jogos e tal, né? E ó, vamos lá. Só pra deixar claro pro nosso internauta. Quando acabavam os jogos, tinha as notas dos jogadores que saíam no jornal no dia seguinte. Dia seguinte. Isso mesmo. Então, cara, eu conhecia. Daí eu fui fazer a coisa, ele falou assim pra mim, ó... acho que provavelmente ele viu que, por modéstia à parte, ele me deu uma capa, eu vim, fiz a capa. Ele falou assim, amanhã você compra o jornal. Se eu mexi na sua matéria, você não precisa nem me ligar que você não passou. Se eu não mexi... Olha. Eu falei assim, que horas que eu te ligo amanhã? Ele falou assim, você é mascarado mesmo. Eu falei, não, eu tô confiante. Eu falei, que hora que você tá aqui pra eu te ligar? Né? E aí, no dia seguinte, óbvio, 6 horas da manhã, você acorda e já vai na banca de jornal que você conhece do bairro. Peguei lá, minha matéria na íntegra lá, né? Eu falei, pô, tô contratado ainda. E aí eu já tava casado, falei pra minha mulher, putz, fui contratado. Bom, enfim, daí eu consegui conciliar ainda um período. Chegou uma hora que ele falou, cara, eu preciso que você viaje mais, preciso que você vai ter que sair do outro jornal. Só que, sei lá, eu ganhava, vou dar um exemplo que eu não vou saber valores. Eu ganhava R$1.000 num jornal, ele me contratou ganhando 5. Pô, falei, opa, coisa linda, né? Tô bem. Aí eu cheguei lá para fazer interior. Minha primeira matéria foi o Carrossel Caipira. Eu que criei o nome do Mojimirim, Carrossel Caipira. É do Vadão, né? É o Vadão, né? Então, minha primeira matéria foi no sul de Minas. Como que chama a cidade? Era sul de Minas. Daqui a pouco eu lembro a cidade. Eu tenho até matéria guardada. E meu amigo Vadão, que hoje mora no céu, como diz o Milton Neves, cara que me ensinou muito de futebol e tal. O meu editor falou, nós vamos fazer a preparação para o Campeonato Paulista, você vai em todos os times do interior, vai fazer uma capa com todos do interior, personagem e tal, vai pegar todos os donos da camisa 10 do time e vai ser... Olha que interessante. Beleza. No primeiro... Eu chego no Vadão, o Vadão era preparador físico, ia ser o primeiro ano dele de treinador. Primeiro ano de treinador. Eles tinham contratado o Leto, que é do Santa Cruz, e o Valber e o Rivaldo, que tinham jogado a copinha pelo Santa Cruz. Aí eles trouxeram esses caras, que ainda ninguém sabia quem era. E ele falou, pô, tô com uma turma aí, eu sou fã, primeiro ano de treinador, eu sou fã do Rinos Mitchell, o
carrossel holandês e tal. De 74, e eu quero 78. fazer aqui no interior um carrossel do interior. Ele falou carrossel do interior. E não sei o que, papapá. Então peguei personagem e tal. Daí eu fiz matéria, fiz com alguns jogadores. Peguei o líbero que ia ser dele, que ele falou que ele um esquema com 3 zagueiros e tal. Falei, cara, eu preciso que você me fale quem é o seu 10, porque eu vou ter que pegar todos os 10. Não. Não pega o 10. O 10 é o Valber, joga muito. Mas o Wilson Fernandes de Barros, já falecido, o presidente, tá escondendo com a camisa 11 vai ser o Rivaldo. Esse cara, ele chegou aqui com lombriga, frieira, com um monte de coisa. Ele vem de um favelão. Lá de Santa Cruz. Lá de Recife. Ele falou, nós tiramos o cara... Os caras estão tratando ele aqui, os dentes dele, estão arrumando o cara. Caramba, que história interessante. Esse cara é fenomenal. Ele não é... Esse cara vai jogar na Europa, esse cara vai ser craque de seleção brasileira, vai jogar a Copa do Mundo. Isso o Vadão te falando? O Vadão me contando. Caramba! Não pega o 10, pega o 11. Pego o 11. E até hoje eu brinco com o meu editor quando eu encontro com ele, porque quando eu peguei todos e fui preparando, ele achou que era o 10. Aí ele foi pôr a camisa 10 quando vai preparar as matérias. Eu falei, não, aqui é 11. Porra, pedi pra você 10. Eu falei, cara, esse é o 10, só que eles estão escondendo. Papai, olha a matéria. Daí ele leu a matéria. Pô, que matéria sensacional. Os caras estão escondendo ele com a 11 porque eles querem vender bem ele, que ele vai salvar o Mojimirim. Papapá. Isso que eu queria ver na matéria, todo o que o Badão me contou. E quando depois acaba aquele campeonato, o Corinthians traz o Rivaldo. Não sei se vocês lembram. Aí o Corinthians não teve $2 milhões para pagar, porque ele traz por empréstimo. Leto, Rivaldo, Admilson e o Valber. Valber. Leto, Valber e o Admilson, lateral esquerdo. Só que o Rivaldo chega no Corinthians, só que o Corinthians não teve $2 milhões para comprar do coisa. Ele pagou $200 mil. Empréstimo. E quando na hora de entregar, ele não teve os $2 milhões. A Parmalat foi e comprou. E aí virou o Rivaldo. Não sei o quê. Até hoje ele mora, eu falo reservado com ele mora hoje em Orlando, o Rivaldo. E a gente tem até certa amizade. Ele chegou a ser presidente do Mojimirim, veio cuidar um pouco do time. Acho que o melhor jogador da Copa de 2002. Pra mim foi o melhor. Enfim, foi o melhor do mundo. Foi o melhor do mundo. Campeão, Barcelona, enfim, virou o que o Vadão tinha falado. E essa matéria, depois... Aí você inventou o Carrossel Caipira. Carrossel Caipira. Aí o Minelli tava no 15 de Piracicaba, eu fui pra Piracicaba, daí o André, aquele que o Romário empurrou, o André, o Palmeiras apostava muito nele, tinha emprestado ele porque ele era muito, desculpa a palavra, putanheiro. Ele ia muito pra noite aqui, os caras emprestaram ele pro interior pra dar um castigo pra ele, mas emprestou pro 15 e ele tinha que jogar. Só que ele pulava concentração pra ir pro puteiro. Desculpa a palavra também, mas... fazer uma festinha, exatamente. O Minelli contando. E aí eu tenho que pegar esse vagabundo e colocar no meu time, o cara não treina, o cara vai pra mulherada, o cara chega bêbado no outro dia do treino, caramba, Já pensou que matéria que é essa que eu fiz, né? Não, Então eu fiz umas matérias espetaculares, modéstia à parte, pro Paulistão de 92, que assim, mas bombou. E o jornal... Aí o cara falou, Ademar, pelo amor de Deus, cara, é do espetacular que você fez aquilo com o caramba e tal. Nisso, o Alexandre, que era goleiro de São Paulo, hoje nem existiria o Rogério Ceni se o Alexandre não tivesse morrido. Isso mesmo. Eles vieram de uma festinha em Sorocaba e o acidente de carro, ele morreu. Aí o Tele Santana puniu o Sidney, que hoje é auxiliar do Mano Menezes, o Sidney Lobinho, até hoje é auxiliar do Mano Menezes, o Sidney, o Suélio e o Menta. Os 3 estavam junto com o Alexandre na balada. E cada um foi num carro, porque se catar aquela coisa, se eu pegar uma mulher, aqueles machismos, cada um vai com um carro. Só que os caras beberam, o Alexandre bateu o carro e morreu. Aí o Tele, os 3, não quero mais os 3 no São Paulo. Eles foram ele foi pro Rio Branco de Americana, o Sidney. Aí o Sidney não contou pra ninguém o que aconteceu, ninguém falou, ninguém não sabia porque o Alexandre morreu. Eu fui pra Americana, depois de fazer essas matérias todas do interior, eu fui pra Americana e consegui um depoimento. Cheguei lá, eu te conheço do diário, não sei o quê, não vou falar. Pô, tá bom. Aí acabou o jogo, daí eu falei, não vou falar. Aí ele pegou o carro, foi embora pra casa dele, eu fui atrás dele, parei o carro pra trás, na frente da casa dele. Falei, poxa, cara, vamos falar a verdade. Eu sou moleque, tô começando.
Eu sou foca, como todo mundo faz. O meu treinador falou, vai lá e entrevista o cara. Se você não conseguir entrevista, você está demitido. Eu preciso pelo menos ficar aqui, o fotógrafo tem que fazer umas fotos para eu mostrar que eu tô tentando e você tá falando Dá não. pelo menos boa noite pra mim. Eu falei assim, então pelo menos faz uma foto aqui, bravo que você tá bravo aí, caramba. E tal, isso mesmo. Porque, pô, pelo menos eu vou tentar salvar meu emprego. Pô, tá bom, cara. Então, tô entendendo o seu lado. Vem cá, vamos... Fiz a matéria com o cara contando como foi o acidente, que o Alexandre uma hora dormiu, quase bateu, eles pararam todos os carros, eles queriam deixar até o carro na estrada, o Alexandre, não precisa... Enfim, me contou um depoimento espetacular. Você fez a matéria. Aí eu tinha ido pra lá, o Galeano estava emprestado pro Palmeiras em Americana também, fiz uma matéria com o Galeano contando que ele tinha esperança de voltar pro Palmeiras, que ele ganhava 30 mil no Palmeiras, e os 30 mil ele investia porque ele vivia só dos bichos, enfim, eu fiz alguns os personagens espetaculares assim, e o Diário, começou a bombar no interior, o meu chefe falou, cara, se é repórter, te contratei para ser repórter 3, 5 pau, você vai ser repórter 1, 20. Você imagina, moleque, recém-casado, cheio de dívida, filha que tinha nascido, de repente eu ganhava 1.000, foi pra 5, depois foi pra 20. Pra ser repórter, top. E só que você vai ser, a partir de amanhã, repórter do Corinthians, setorista do Corinthians, me mandar capa todo dia e me preparar uma especial sempre do interior. E, interior, cara... E você com aquele tesão, como se diz, aquela vontade. De mil pra vintão, cara. Eu virei o cara. E, você imagina como que você trabalha. E o interior, cara, é assim, até hoje, se você conseguir... Você vai entrevistar os treinadores, os caras são mais solícitos, os personagens, os jogadores. Com certeza. É onde você tem a riqueza de material. Mas depende de você. Se você for bom repórter, o cara com sacada, com pauta, caramba, você só depende de você. Mas Luiz, a grande questão hoje, que aí você tá falando as coisas e minha cabeça tá sendo fumaça, é que o interior era forte. Galeano, Andrei, Minelli no 15 de Piracicaba. Você tinha o Mojimirim, você tinha o Botafogo, você tinha o Comercial, você tinha o Come Fogo. Exatamente. Você tinha o São Bento e... Hoje o interior não tem, infelizmente. Hoje por isso que a seleção sofre... Você vai lembrar, você da minha época, você vai lembrar que a gente comprava placar, quando moleque, a placar tinha matéria da década de 80, Guarani e Ponte Preta montavam a seleção brasileira. Claro, Oscar, Polozzi, Carlos... Edson, Abobrão, depois você tem Careca, Dical, Zenon, exatamente. Acabou a capa. Eu sempre falo aqui, eu acho que... E aí o interior abastecia os clubes da capital e do Brasil, e a seleção brasileira tinha uma fartura de craque. E você fez uma reportagem que na nossa época, só para o nosso internauta também ratificar que nós estamos falando, que o camisa 10 era craque. Exatamente. Não importa o time que ele estivesse jogando. Era o Dicá na ponte, era o Zenon. Era o camisa 10, acabou. Era craque. Assim, no mínimo, qualquer time do interior, não sei o que e tal, você vai ver, qualquer time tinha 3, 4 caras acima da média. Tinha. Então, cara, e por isso que a seleção era forte, porque você pega aí, num passado recente, o Alex, que teve até depressão, ele conta que ele não foi pra Copa do Mundo, porque ele concorria com o Ronaldinho, concorria com o Djalminha, que também não foi, concorria com o Kaká, concorria com... mas o Alex teve o problema do Filipão, né? Não, sim, mas eu tô falando assim, mas você vê caras do nível do Alex, do Djalminha, não jogaram uma Copa, cara. Luiz, eu conversei uma vez, encontrei no estádio de futebol, encontrei o Pita. O Pita não jogou a Copa do Mundo. Então, o camisa 10 maravilhoso. E antes dele o Ailton Lira, que era outro 10 maravilhoso. Não foi pra Copa. Um cara que foi 10 também, e foi bicampeão do mundo, bicampeão da Libertadores, pelo Corinthians e pelo São Paulo, eu já fiz matérias com ele, o Danilo, me fala que a maior frustração dele é não ter uma camisa da seleção brasileira, que ele não jogou um amistoso. Ele falou, a única minha que eu posso falar pros meus filhos e pros meus amigos, ou pro meus jogadores, é o seguinte, cara, olha com quem eu concorria. O Alex que eu concorria, não foi. O Djalminha que eu concorria, não foi. Então ele falou assim, a única coisa que me traz é isso, cara. Porque, a minha frustração... Eu acho que o grande exemplo é o Pita, nós tínhamos o Eloy, que era um camisa 10 maravilhoso. Jorge Mendonça. O Jorge Mendonça ainda foi em 78, o Jorge Mendonça foi. O Jorge Mendonça foi, O Enéas da Portuguesa. O 9, não foi. Não foi, cara. Mas jogava demais, cara. Uma vez... Eu tive um problema com um repórter de uma rádio, eu sempre conto isso no ar,
que ele veio questionar comigo se o Miller, hoje comentarista, se o Miller jogou bola, se o Miller era tão bom. Falei, meu senhor, meu querido, um menino de 19, 20 anos, o Miller hoje seria titular da seleção assim, mas assim, com tanta facilidade que não dá nem pra gente fazer comparações. Outro dia eu tive até uma divergência no bom sentido com o Capelanes, num programa do Ulisses, que ele falou assim, me fale 3 jogadores melhor do que o Neymar no futebol brasileiro. Ah, você tá de sacanagem. É o Capelano, eu gosto do Capelano. Ele tá brincando, né? Eu falei pra ele assim, mas você tá falando como humorista ou como jornalista? Porque eu quero saber se você tá com brincadeira. Não tem... Falei, cara, você viu o Miller jogar? Lógico que eu vi. Não, ele não viu o Miller jogar. Eu falei assim, não, você não viu. Não viu. Se você acha que o Neymar joga mais que o Miller, você não joga mais. Eu falei, você não viu. Você não viu o Miller jogar bola? Você não viu. Você acha que o Neymar joga mais que o Rivaldo? Eu falei, com todo respeito, você acha que o Neymar joga mais que o Fenômeno? Você acha que o Neymar joga mais que o Romário? Eu não tô falando em Pelé, eu não tô falando em Zico, eu não tô falando em Sócrates, não tô falando esses caras. Acabou. Eu falei assim, não tô falando em Garrincha, não tô falando nem do cara de história, porque esses caras eu não vi. Eu tenho 58, eu não vi o Pelé jogar. Eu nasci em 68, o Pelé parou em 73, foi pro Cosmos. O Pelé não conta, né? Então, sim, mas eu tô falando assim, eu nem vi o Pelé jogar, mas, pô, a gente já viu hoje a facilidade que tem de vídeos, de o que ele fez. E eu tive a oportunidade de trabalhar com o Carlos Alberto Torres também, já falecido no Sport Lateral TV. direito, da seleção. A gente fazia programas de domingo e tal. E acabava os programas, eu ia com ele pro McDonald's, porque ali na Barra não tem depois da meia-noite, né? Os estudantes ali, só o McDonald's. Então ele morava ali e eu ia para um hotel lá, a gente parava no Mac e ele ficava contando as histórias do crioulo, que ele só chamava o Pelé de crioulo. Antes que falam, querem falar, ô, racista. Não. Com o maior carinho do mundo, ele falava, quando o crioulo chegava na concentração, na chácara Nicolau Mourão lá, que eles falam que eles concentravam o Santos. A hora que ele acordava de manhã com o violãozinho, ele vinha tomar café da manhã e tocava a musiquinha, a gente tudo procurava orelhão, que na época era orelhão, ele falou assim, que era difícil fazer ligação, mas todo mundo para falar para a patroa, pode comprar aquela que você queria, porque a gente já ganhou o bicho já. O crioulo tá cantando. Ele falou assim, nós nunca perdemos quando o crioulo acordou com Eu recebi aqui o Edu Bala. Do Palmeiras, dos anos 70, tudo. E o Edu Bala falou uma coisa pra mim que eu achei maravilhoso. Ele falou assim, gente, quando a gente ia jogar contra o Santos, tá? A gente pedia, implorava pros nossos zagueiros, pros nossos laterais, pros nossos volantes, não encostar no Pelé. Não faça nada com ele. Não deixa ele nervoso. E o pessoal não obedecia ao treinador. Ia lá, dava uma pancada no Pelé, uma pancada no Pelé. Aí o Pelé ficava meio emburrado, meio bravo, metia 3, 4 gols na gente. Então não tem como você comparar. Agora, hoje, infelizmente, você tem essa discussão, porque o pessoal não sabe. Exatamente. E o Neymar é um baita do jogador. É um craque. Claro. É um jogador, assim, fora de série. Mas não jogou mais do que o Miller. Não jogou mais do que o Zico. Não jogou mais do que o Ronaldo, o Fenômeno. Não jogou mais do que o Romário. Não jogou mais do que o Sócrates. Não jogou mais. Não jogou, não tem como comparar. É isso que a gente tem, essas divergências que o pessoal fala, mas não pode ser. Aí o pessoal fala, você não gosta do Neymar? Eu falei, cara, tanto eu gosto. Craque, é o melhor jogador que tem. O Santos acabou de ser eliminado pelo Novo Horizontino. O Neymar tá voltando numa cirurgia e tal. Olha lá, esse cara... Cara, você tem que levar o Neymar pra Copa. Nem que seja pra deixar ele no banco. Também acho. E ele entrar aos 15 do segundo tempo todo o jogo, com o adversário cansado, e esse cara fresquinho, com mais um time veloz que nós temos. É um baita jogador. Segundo tempo você detona, porque o futebol hoje é físico. Segundo tempo, com ele fresquinho, meia hora, você mata. Porque nós não temos nenhum cara do nível dele. E nem que o cara que pensa futebol como ele, que ele pensa lá na frente. Na verdade, eu acho que assim, ele está sendo mal orientado pelo treinador dele, porque o Neymar, voltando... Neymar, é o seguinte, a bola vai chegar pouco em você, mas só fica da intermediária pra frente. Não vem buscar a bola aqui atrás. Porque daí você vai se desgastar, você não vai conseguir... Não tem mais o físico de moleque, não tem mais nada, velocidade. Mas aqui, ou você vai sofrer falta ou você vai na cara do gol. Ou você vai sofrer falta ou você vai na cara do gol. E outra coisa, e a questão do Neymar, que eu até coloquei aqui uma pauta pra gente falar, a questão do Neymar também é a ausência de outros jogadores do nível dele na seleção. Porque a nossa seleção... Não tem nenhum craque. Com todo respeito, hein? Não tem nenhum.
Eu vejo a molecada falando, nossa, o Vinícius Júnior é craque. Pô, gente, pelo amor de Deus, o tem Vinícius Júnior é corredor, faz alguns gols. Tem 2, 3 jogadores na seleção que eu não sei nem os nomes. É Richarlison, tem um outro, aquele que eles chamam de pombo. É o Richarlison. E tem um outro também. Mas são jogadores normais. Que não pode nem estar na seleção. Né? Não pode, normais. Não tem como você comparar. E até porque o internauta sabe disso e você vai ficar sabendo isso hoje. E isso não me ofende, tá entendendo? O pessoal da rádio que me acompanha sabe disso. Eu sou órfão de 82. Sou órfão. Eu acho que eu nunca vi na minha vida uma seleção igual de 82. Ah, eu também não. Nunca vi e não tem. Foi a única que eu chorei, porque assim... Independente de chorar, assim, a gente nunca mais vai ter. A gente não vai pôr lá de 70 porque tinha o Pelé. Então o Pelé não conta. Mas uma seleção que você tem, Falcão, Sócrates, Zico e Cerezo no meio de campo... E você vê, né? Tirando o Sócrates, que era desinteressado e não quis ser um grande jogador, porque ele foi para a Europa e voltou logo e tal. O Zico, num time pequeno, foi vice-artilheiro do campeonato italiano na época. O Udinese? O Udinese, na época que você tinha lá Platini. Enfim. Falcão, o rei de Roma. O rei de Roma e o Cerezo foi pro Roma depois. Mas ele foi pra Fiorentina. Em Firenze, o Cerezo é o Falcão de Roma, é o rei de Roma. Esses caras jogaram demais, dentro e fora. E o Cerezo chega aqui do São Paulo com 38 anos, é bi do mundo, cara. Jogando uma barbaridade, cara. Outra coisa, em 82 é que o pessoal não sabe, você tinha Leandro e Júnior nas laterais. Aonde que você vai achar 2 laterais igual o Leandro e o Júnior? Não tem. Luiz Aymar, pegando nossa saudade, nosso saudosismo da seleção de 82, como que chegou o Sport TV na sua vida? Então, assim, eu fiquei aí eu fui pro Diário Popular de 92 a 2002. Aí a Globo destruiu o que era coisa maravilhosa. Era do Quércia, Diário Popular. Era do Quércia, isso mesmo. A Globo cresceu o olho, o jornal era chamado de o mais vendido, né, nas bancas. Ele quase que recusava a sua assinatura. Ele fazia tudo pra você não fazer assinatura, porque ele era chamado o rei das bancas. Mas vendia que era uma barbaridade e tal. A Globo cresceu o olho, comprou o Diário e transformou no Diário de São Paulo. Muito bem lembrado. Olha essa minha memória, isso mesmo. Então, aí ela transformou, eu estava lá no todo esse processo, transformou o Diário de São Paulo e elitizou. Aquela coisa de Timão, de Tricolor, de Verdão, acabou. Então o Diário, nós vamos ter um público, nós vamos fazer assinatura. Pô, já não vai ser tão popular assim. Era um negócio que tava bombando. De 10 anos que eu fiquei lá, 9 anos nós ganhamos o prêmio ACESP de melhor jornal disparado. Fomos perder quando já veio o Diário de São Paulo, caramba e tal. Aí o negócio começou a naufragar. Fizemos a Copa de nome de 2002, foi de 92 a 2002, eu fiquei exatamente. Fizemos a Copa de 92 já sem... Na de 98 a gente tinha ido em 7 para a Copa na França. Nós estávamos em 7, fizemos lá 45 dias, mas arrebentamos na Copa de 98. Foi a maior venda do jornal na história, os 45 dias que nós ficamos na França, mas enfim, bombamos. Na de 2002 foi um fracasso. Diário de São Paulo, elitizado, matérias mais culto, aquela... Já tinha um texto diferente, já não usava o mesmo vocabulário. E o jornal começou a naufragar, os repórteres especiais foram demitidos e eu fui um deles. Primeira coisa, começa... Acabou. Eu fui demitido. Saí de lá, fui pro Lance. Tinha uma empresa que era textual, que fazia a conta do COB, e um amigo meu que também saiu, também nesse corte, ele era do Rio, e ele trabalhava nessa empresa. Ela queria montar um escritório aqui para ter a conta do COB, foi a Sul-Americano naquele ano, no segundo semestre de 2002, com 2003 teve o Sul-Americano. Aí eu fui para o Lance, fui para essa empresa, estava começando um site em Curitiba, Jornal Arquibancada, também me contratou para fazer São Paulo e Palmeiras para eles, enfim. Aí eu comecei a ficar ali nessa 2003, metade de 2002, 2003, 2004... 2005, a Globo decide criar em São Paulo o Globesport.com, o site. Site. Aí ela entra em contato comigo.
Ô, Ademar, você foi nosso repórter, pô, nós mandamos você embora lá e tal, mas, pô, você é o cara, não sei o quê e tal, o que você tá fazendo? Eu falei, ó, eu tô... E eu tava com 5, eu tava com esses 3 empregos e mais 2 freelas. Aí, sei lá, também não vou falar pra você, não sei os valores. Cara, eu tô trabalhando nisso, naquilo. Somando abri tudo. minha empresa, somando tudo, vamos pegar lá, eu ganho 10 pau, por exemplo, sei lá. 10 pau eu ganho tudo. Não, tudo bem, eu te pago 15 pra você ser meu repórter, você manda tudo pro inferno, você vai ser, eu te contrato carteira assinada, convênio médico, não sei o quê. E nós vamos... Você vai ser o primeiro repórter, porque daí trouxe um cara do Rio. Tá. Ele fazia mais de Tubão, ele fazia o Corinthians e Tubão o Santos. E eu, os dois eram vizinhos, eu fazia São Paulo e Palmeiras. E nós vamos criar, nós vamos inovar, e eu preciso de você, ser experiente, porque eu vou fazer o seguinte, eu quero de hora em hora ter uma matéria de São Paulo e Palmeiras. Tá. E aí você cria, você fez o quê? E, pô, você imagina, eu tinha que fazer 24 matérias por dia, 12 de São Paulo e 12... Isso mesmo. Você tinha que... Passei alimentando o site. Aí, o que eu falei pros caras? Cara, vamos fazer o seguinte, vocês me mandam uma maquininha digital, vou pegar um exemplo, o Rogério Ceni tá cobrando falta, eu tiro umas fotos dele, em vez de eu fazer uma matéria, eu coloco as fotos e faço texto legenda. Rogério Ceni cobrou 20 falta, Marcão tá voltando de lesão, tá ainda com a mão não sei o quê, tiro foto, você já avisa. A gente, nas redações, sempre que tiver um personagem, ou na Globo, quando você tiver um Tony Ramos, um caramba, esses caras que são palmeirenses, a gente faz uma notinha enquanto vai ser o jogo. Legal. Aí nós estamos criando. Você vê, eu já fui criando conteúdos diferentes que hoje agora tem até o GE na TV, né? Aí, as maquininhas também faziam aqueles videozinhos mais curtos e tal. Fazia um videozinho do treino. Ó, o coletivo terminou tanto, enfim. Fomos criando esses mecanismos. E, no primeiro momento, a Rede Globo não divulgava o GE. Tá. Era por internet, aquela coisa. De repente, começou o público pegar, o site começou a pegar, o negócio começou a bombar, aí me pediram, pô, indica aí. Aí eu peguei o Giovani, que fazia o Corinthians no lance, tiramos ele do lance. Peguei o Adilson, que fazia o Santos no Diário de São Paulo. Vem trabalhar comigo. Vem trabalhar com a gente. E fui pegando. Aí eles me ofereceram a chefia do site. Tá. Só que, poxa, na época eu tinha um salário, eles me trouxeram para um salário alto e eu ia ganhar, sei lá, 500 mil reais a mais para ser chefe. E como eu tinha que fazer um monte de matéria, eu ganhava hora extra pra caramba. No final do mês, de 40 a 60 horas extra. Imagina como é a grana. Aí, o que adianta eu ser chefe se eu não vou, se eu ganhar menos do que eu ganho como funcionário? Eu falei, não quero não. Indiquei o chefe também, que saiu do lance e foi para lá. Enfim, montamos um time forte. O negócio começou a bombar. Chegou em 2008, o Adriano estava no São Paulo, e aí eu era setorista do São Paulo naquele ano. E eu deixei o São Paulo ia jogar com o Bragantino, em Bragança, deixei a matéria pronta, eu ia folgar final de semana. Tá. Eu ia folgar final de semana, deixei a matéria pronta, tudo direitinho, porque você sempre agendava, né, para sair as do sábado, as do domingo e tal. E o Adriano ia jogar com... foi pro pay-per-view esse jogo. Então, foi o recorde do final de semana. De venda. Que você vendia avulso. Vende avulso, isso mesmo. Você vendia avulso. Pagava R$19,90 e comprava o jogo. O Miller faltou. O Miller ligou de manhã, falou, pô, não vou no jogo, não posso comentar esse jogo aí, não sei o que aconteceu. Eu era do site, não tinha nada a ver com a TV. Me ligam em casa, toca meu telefone em casa. Demar! Pois não. Era o cara da Globo lá. Ele falou assim, o seguinte, nós estamos com um problema aqui, aconteceu isso. O Miller não vai, não temos ninguém, tá todo mundo viajando, não sei o que e tal. Você vai ser o comentarista de São Paulo. Falei, eu comentarista? Falou, você é São Paulino, você é editor do São Paulo, ou você é o coordenador lá do São Paulo, o repórter do São Paulo. Setorista. Você que faz tudo lá do São Paulo, você deixou tudo pronto. Comentar é que vocês comentam, você fala do jogo, você escreve o jogo, você dá nota pro jogo, se vira, o carro tá passando aí em meia hora com uma camisa amarela que é do PFC, o caramba, e você vai ser o comentarista. Falei, tá bom, beleza. Peguei e fui. São Paulo ganhou 2-0, 2 gols do Adriano. E, pô, como eu modéstia à parte, conhecia muito do interior, eu no jogo falei, pô, o Bragantino não consegue fazer isso, não consegue marcar isso, o quê? O São Paulo tem o privilégio do Adriano, o Adriano tá jogando... Mas eu coloquei os dois times na roda. Tá, fez um... Nunca nenhum comentarista falou do adversário que nem eu. Eu não entrava pra falar do São Paulo. Tá. Eu falava do São Paulo e por que o Bragantino tá perdendo. E, pô...
falei, bom, fiz a minha parte, acabei... Nunca me interessei por TV, nunca me interessei por ser comentarista. Mas eu ficou gostaria de ser nervoso? até Deu hoje. aquele friozinho na barriga ou foi natural? Natural. Pra mim foi assim. É que todo mundo fala, pô, trabalhar na Globo, mesma coisa que trabalhar no Lance, trabalhar no Diário, não tenho isso. Nunca tive esse negócio de, pô, a Globo, preciso trabalhar na Globo. Pô, graças a Deus eu tive orgulho de trabalhar na Globo, mas não tinha isso. Fui, fiz o jogo, beleza, voltei pra casa. Segunda-feira, toca meu telefone, aí era o Marco Mora. O cara que era o pica do Globo. Chefão. Chefão da Globo, de esporte em São Paulo. Mandou, falei, ih, cara, deve ter feito alguma merda, alguma coisa assim. Mas tá tudo tranquilo, né? Falei assim, pô, eu fui ajudar. Fui quebrar um galho. Aí ele chegou e falou, não sei o quê, pô, que máscara, hein? Você foi lá, você foi bem pra caramba, mas é fácil, né? Você é São Paulino, você é de São Paulo. Semana que vem você vai fazer Guarani Portuguesa. Porque acho que a portuguesa tinha perdido o mando de campo e o jogo ia ser em São José dos Campos. Esse jogo aqui, a gente vai vender 3 pacotes para 3 pessoas. A portuguesa tem 2 torcedores, o Guarani tem mais 2. Pro Luiz e Você vai fazer um jogo para 5 pessoas? Aí eu quero ver se é bom mesmo. Bom? Falei, pô, com todo respeito. Aí eu fui mascarado, com todo respeito. Um cara que conhece do interior que nem eu. Um cara que conhece da portuguesa que nem eu, você vai achar que eu vou mal no jogo da portuguesa? Eu vou melhor do que no jogo do São Paulo. Você não tem outro pra me passar? Esse aí é moleza. Quero ver. Aí, pô, já que ele tá cagando na minha cabeça... Deixa eu lá. Falar, agora eu vou cagar na dele também. Agora eu cresci, né? Falei, então tá bom, quero ver. Aí eu peguei, fui, fiz o jogo, não sei o que e tal. Chegou segunda-feira, me ligou de novo. Indica alguém pro seu lugar no Globo Esporte que você não volta, não. Você vai ficar aqui com a gente. Foi assim, cara. Aí eu tinha, coincidentemente, quando eu fiz o jogo do São Paulo, um amigo meu, o Huguinho, que saiu agora recentemente até da Globo, ele me ligou e falou, ô mano, você tá trabalhando na TV? Eu falei, não, eu tô quebrando um galho. Pô, mas se você for pra lá... Me indica pro seu lugar. Eu lembrei dele. Aí a hora que ele falou isso, eu peguei e liguei pra ele e falei, você tá brincando, mano? Pode vir pra minha vaga que eu não volto mais. E quanto tempo de Sport TV? Aí eu fiquei aí eu estreiei na Copinha de 2009 e fui até 2018. Dezembro de 2017, né? Comecinho de 2018. E você trabalhou com quem lá? Cita uns 4, 5 aí que o pessoal conheça. Você trabalhou com o Milton Leite? Milton Leite, J. Júnior. O Noriega, que eu acho... né? E aí dos ex-jogadores com o Miller, enfim, com o Belete. Mas aí eu reparava quando... Meu irmão Odinei Ribeiro, Linhares Júnior. Rapaz, os mas caras... só craque, hein? Cara. Você acha que mudou alguma coisa da política da Sport TV em relação a isso? Porque o Milton Leite veio aqui, é claro, e em outras palavras... Houve alguma mudança de ideia dele? Radical, né? Porque essa equipe que você falou é só craque. Eu vejo, e pelo amor de Deus, tem muito amigo meu lá dentro, mas eu vejo o nível da equipe como um todo hoje é muito abaixo do que a gente é muito isso abaixo. mesmo. Você não tem um Milton Leite lá, você não tem um J. Júnior lá, e olha que os narradores são bons. São muito bons. Isso não é, você não tem lá. Você não tem lá. Você desculpa. E aí eu me incluo. Você não tem um cara que conhece o que eu conheço lá. Você não tem, né? E aí... Mas há uma razão para isso? Na sua cabeça, há alguma razão? Há alguma uma ideia? Eu não posso... o meu caso específico, você vê... se eu for falar para mim... Por que você saiu da Globo? Em 13 anos de Globo, eu tive 10 aumentos. Nem o Galvão Bueno viajava mais do que eu na Globo. Ninguém. Você fazia os jogos da Série B. Não, antes tinha a Série C. Série C, eu me lembro. Tinha a Série A2. Então, como eu conhecia os times toda da B e tal, os próprios clubes às vezes falavam para me colocar. Então, o que acontecia? Eu fui fazer, por exemplo, a final da Série C, fiz uma Série C todinha e fiz a final Oeste Chapecoense. Uma final Oeste Chapecoense da C. Então, fazia tudo. Então, os jogos de rede... Tudo isso em loco. Tudo em loco. Não existia negócio de estúdio. Não tinha nada de estúdio. Então, chegava assim e falava, vai ter um jogo terça-feira em Natal, aí depois tem um jogo sexta em Natal, então a gente já vai ter um jogo quarta em Recife e domingo, sei lá, em outro lugar lá. Então vocês já ficam por aqui, você vai fazer tudo isso. Então eu viajava pra caramba. E os caras, pra me incentivar, desde o Globoesporte.com até o Sport TV, eu tive de 13 anos 10 aumentos. 10, eu saí de lá
em 2017, dezembro de 2017, com 24 mil. Mas eu fazia 60 horas extra em média por mês. Tá. Por quê? Cada viagem era 4 horas exras. Quase que dobrava o salário. E mais a verba que você tinha de alimentação, de não sei o quê, papapá, o caramba e tudo. Então eu criei minhas filhas, pós-graduei minhas filhas, formei elas em inglês. Quando elas começaram a trabalhar, dei um carro para cada uma. Mas também trabalhando. Mas também entrava em casa, tomava banho e já pegava... Exatamente. Eu comprei meu carro, meu apartamento, troquei para minha cobertura, comprei um apartamento na praia, não posso reclamar da Globo. Então, só que eles me deram dos 10 aumentos, 9 em hora extra. Então, chegou um momento que meu salário era 10 mil e a minha hora extra que era bem maior. Era 14. Então, e eu participava dos programas do Rio de Janeiro 2 vezes eu era obrigado, eu era o único. Fazia segunda e sexta, eu tinha que ir para o Rio fazer os programas no Rio. Às vezes, quarta-feira, no programa do chefe, eu tinha que ir. No domingo, um domingo sim, um não, eu ia fazer o programa no final da noite. O cara que viajava, por que os caras me levavam? Porque eu conhecia Campeonato Gaúcho, Mineiro, interior, o caramba. Porque aquilo que a gente tá falando, eu sempre estudei, sempre me formei. Eu tive até uma vez uma situação com o chefe de reportagem do Rio de Janeiro, porque o cara foi cobrado. O chefe falou, por que o Ademar vem tanto pra cá, pro Rio? E os meus repórteres não vão. Aí ele me chamou. Ele me chamou um dia que eu estava chegando e chamou o chefe. Colocou os dois aqui e fala assim... Eu vou te provar porque... E você sabe que no jornalismo as palavras são duras, né? São duras, fortes. Vou te provar porque você e seus repórteres são uns merda e por que esses merda não vão e por que ele vai. Chama qualquer repórter seu, só que se eles perderem aqui, você está demitido. Quem vai falar de Campeonato Gaúcho dos seus repórteres? O que você sabe de Campeonato Gaúcho? Me fala aí. Me fala o que aconteceu do Inter aí. Ademar, conta pra ele. Não só do Inter, do Juventude, do Caxias. Daí ele fala assim, eu falei, pô, pelo amor de Deus, você está me colocando numa saia justa, cara. Não vou nem falar o nome das pessoas envolvidas, você está me colocando numa saia justa. Eu falei assim, pô, se o cara quer os repórteres dele, não tem problema nenhum. Só você falar com o dia que eu não venho. Se os repórteres dele fosse bom, tava aí no programa. Eu não tinha que trazer você. É que são tudo umas bosta. Pô, criou uma... Não é nem inimizade. Mas um clima, né? Eu encontrava com o cara ou com os repórteres, o cara abaixava a cabeça. Como se eu tivesse culpa de ser bem informado, cara, sabe? Eu me senti mal pra caramba naquele detalhe. Mas eu tinha que fazer até programas e mais programas. Tinha que ir pro Rio fazer programas, debater. Não, e pra fazer justo também é o que ganhava. Então, por isso, aí quando assume o método do Roberto Marinho, o Robertinho lá, ele assume o esporte. Ele mesmo. E durou pouco. Durou o tempo de me mandar embora, pelo menos. Eu brinco com os caras. Só durou pra me mandar embora. Falei, pelo menos eu fui mandado embora. E não é que ele me mandou embora. Eu fiquei sabendo 3 meses antes. Teve uma reunião e eu ia pro Rio. Tá. Então teve a reunião de manhã e eu ia sair da reunião, já ia direto para o aeroporto, ia para o Rio, que ia fazer o programa à tarde. E ele falou, olha, hoje em dia nós vamos juntar a Globo e Sport TV, não tem por que ter um chefe de redação na Globo, um chefe de redação no Rio. Um repórter pro Corinthians na Globo, um repórter da Corinthians. Não tem por que, nós temos que economizar, a empresa tá aquelas coisas que sempre a empresa está sempre passando necessidade e as demissões são as... Vamos cortar custo. Vamos cortar custo. Então... todos os caras que são aposentados vão sair. Os meus chefes eram todos aposentados. Eu ia perder os meus 2 chefes, o do Rio e o de São Paulo. E vamos cortar custo mesmo perdendo qualidade. Perdendo qualidade. E acabou, a partir de hoje acabou a hora essa. Não tem porque você ficar viajando pra tudo quanto é canto, não sei o quê, papapá. Aí eu falei, pô, cara, eu tô demitido. Aí eu peguei com o Vilaron. Nós fomos pra fazer o programa, nós fomos fazer. Eu falei, pô, Vilaron, tô demitido. Fala, Ademar, você tá de brincadeira? É mais fácil o cara demitir todo mundo e você ficar. Quem é que viaja mais? Eu falei assim, Vilaron, eu tive 10 aumentos. Aí eu nunca contei pra ninguém, porque os caras ficavam meio na surdida. Eu tive 10 aumentos, 9 foram em hora extra, cara. As minhas horas extras... Ele quer cortar justo a hora extra? No meu olerite é maior do que o meu salário. Puta que pariu. Eu falei, cara, eu sou síndico do meu prédio. Hora extra não se corta. Ou você manda o cara embora, ou o cara continua ganhando. Né? Não tem como. E falei pra minha mulher, pô,
minha mulher, pelo amor de Deus. Eu falei assim, 3 meses antes. Vai vir. 3 meses antes. E aí, com todo mundo que eu trabalhava, todo mundo já sabia que ia acontecer. O pessoal falou assim, pô, não é possível. Então, o dia que saiu o corte da Globo, eles nem precisaram me ligar. Ia sair o corte na sexta-feira. Eu peguei, eu acordei e fui pra Globo. No caminho, toca meu celular se eu podia ir pra Globo. Eu já fui pra Globo, no caminho, sem brincadeira. Tanto que acho que foi o Milton Leite no caminho e o Noriega no caminho me ligaram. Pô, vai ter corte, mas será que você vai mesmo? Porque a gente já tinha conversado. Claro, falei, cara, eu tô indo pra Globo. Eu já tô indo pra Globo porque eu sei que é lógico, cara. E aí, depois dos dois me ligarem, me liga a própria Globo pedindo pra eu ir na Globo, né? Tá, e isso te abalou em algum... Não, cara, eu fiquei... Mas assim, eu juro que não me abalou, mas me deixou muito triste, cara. Tá. Por que a gente luta no nosso meio? Pra ser bem informado, pra ganhar aumento, pra ter uma situação financeira confortável que eu tinha, pra todas as coisas que eu tinha. Por minha sorte... E acima de tudo, você era um funcionário que se dedicava. Que me dedicava. Porque você ficava longe de casa. Pô, muito. A gente que faz 3, 4 jogos do meio de semana, a família já reclama. Imagina você que viajava demais. Então minha mulher falava até isso, né? Que eu era meio visita em casa. Mas, pô... Pra minha sorte, graças a Deus, em 2017 para 2018, você vê que com as milhagens que eu viajava tanto, eu levei minhas filhas pra Disney 16 e 17. Tá. 2 anos seguidos nós fomos pra Disney. E aí, minhas filhas já estavam... Uma já estava formada, pós-graduada e trabalhando, e a outra já estava fazendo pós-graduação, as 2 já estavam formadas e não sei o quê, meu apartamento já estava quitado, o meu apartamento na praia tudo quitado. Então eu tava com uma situação bem... Já deu pra dar uma equilibrada. Aí eu tinha um carrão, eu já vendi meu carrão. Tá. Depois eu vendi meu apartamento na praia, peguei o dinheiro, falei, pô, cara, eu não vou ter... Deixar uma reserva. Em lugar nenhum o salário que eu tinha e nem a situação privilegiada que eu tinha. Isso é inegável. Tá. Mas vou viver com os pés no chão, tudo tranquilo. Então só me abalou que você trabalha, luta pra ter o que eu tinha. E eu lutei muito e fiquei muito tempo fora. Me dediquei muito, né? Me dediquei muito. Mas faz parte da vida. E você tem contato com o pessoal lá? Muita gente, a gente, tanto caras que trabalham lá como os caras que não trabalham, a gente uma vez por mês a gente almoça. Tá. A gente almoça, bate papo, tem um grupo de WhatsApp, a gente se fala, a amizade continua. Até os caras que entraram e eu nem trabalhei com eles, muitos deles eu converso, conheço, bato papo, vamos em eventos juntos. Então, não tem problema nenhum. Luiz, como é que você vê hoje? Isso é uma pergunta extremamente pertinente, eu faço para todos os jornalistas que vêm aqui no FDP. Como é que você vê hoje, hein, o jornalismo esportivo? Como é que você vê essa nova safra? Como você foi presidente da CESP, isso é muito importante falar, tá? CESP, a Associação do Cronista Esportivo do Estado de São Paulo, é nosso... sindicato que cuida dos nossos credenciamentos. Você foi presidente. Aí você deu liberdade para as rádios web, que foi muito legal. Mas como é que você vê hoje essa nova geração, e não só essa nova geração, mas esses novos meios de comunicação que estão... Cara, eu vejo com uma tristeza profunda, cara. Mas todo mundo fala a mesma profunda, coisa. Porque que acontece? Primeiro que a gente não tem a valorização do nosso diploma, ele não existe, né? Pra lei. Já queriam cortar. Já tinha, não, então. Pra lei, assim, você se lembra que há uns 10 anos atrás falava que não precisava nem de diploma para... Exatamente. Mas, assim, as grandes empresas ainda exigem o diploma. Tá. A Globo, se você não tiver diploma, você não entra lá. É jornalista, né? Para jornalistas, eles exigem diploma. Só que tem um caminho para você não precisar de diploma e não ser jornalista. Que são os influencers, cara. Meu Deus, não fala. E as pessoas estão confundindo jornalismo com influencer. Sabe? Outro dia eu tive uma briga no bom sentido com um irmão meu que foi em casa, mas a minha mulher falou, param de ficar conversando, porque quem passa que a gente mora em apartamento vai achar que vocês estão brigando. Porque eu ficava pé da vida com ele e falei, cara, você tá confundindo a minha profissão com essas merdas de influência, cara.
Pelo amor de influência pra mim, era meu pai, minha mãe, as pessoas que eram bem-sucedidas, que trabalhavam. Agora essas porcaria de bebê, ex-BBB, ex não sei o... Tudo influência, cara. Luiz, eles estão pegando... Olha só que eu vou falar pra você. E você foi presidente da CESP. Eles estão pegando os nossos lugares, até físico. É. Você sabe quando você vai trabalhar no Palmeiras, você já trabalha no Corinthians, tudo. Você fica assim, porque tem 3 influências aqui, 3 aqui. Exatamente. Aí você vai falar assim, vem cá, os caras estão falando de... Bem, não quero ser indelicado, vai. Você tá querendo trabalhar no jogo, os caras estão tirando foto pra... Exatamente. Pra mostrar, pra ganhar seguidor, pra não sei o quê. Então... E aí? E aí, o que aconteceu? As pessoas, num contexto geral, todo mundo é jornalista. E aí aquela merda toda, aí quando tem confusão, quando tem não sei o quê, quando tem um negócio disso, aquilo, você vai ver, não tem nada a ver com imprensa, cara. A imprensa é isso, olha lá. Eu cansei de... Demar, você que foi presidente, olha que vergonha. Falei, cara, esse cara é imprensa, cara. Esse cara não é nada. Como não? O cara trabalha na Cazé. Ele é palhaço da Cazé, ele não é jornalista. O jornalista é esse. Esse é palhaço, cara. O cara comemorando. O cara não é torcedor, o cara não é jornalista. Não é. Então, inclusive tá até aqui, ó. Olha a pauta. Quando eu quis falar disso aqui, porque existe o bom jornalista que fala do clube, mas tem um jornalista que trabalha em rádios extremamente direcionados pro clube, que são torcedores. Então... Que são imparciais. Aquela coisa do Timão não sei o quê, São Paulo não sei o quê, Isso Palmeiras mesmo. não sei o quê. Esses caras não são... Às vezes tem até cara que é jornalista, mas eles não exercem o jornalismo ali. Eles fazem uma coisa tendenciosa pro clube. Que eu acho que é o público do clube. Eu acho que os clubes vão acabar tendo a sua própria TV. Mas já tem, não tem? Então, sim, mas eu acho que usando mais e até fazendo transmissões. Eu acho que no futuro eles vão perceber que eles precisam, quando eles forem negociar... Mas eu também tenho direito na minha... Se eles forem inteligentes, porque eu acho que eles vão... Tem forma de como você ganhar dinheiro. A Globo pode transmitir o Corinthians, pode transmitir o São Paulo, pode transmitir o Palmeiras, pode transmitir. Mas como eu sou o clube, eu também vou transmitir no meu canal oficial pra minha linguagem. E aí, problema seu. Você faz pro Brasil, pro mundo, onde você quiser... Porque aí você põe um cara narrando só pro São Paulo. O gol do outro time, foi gol do outro time. Você não grita. Mas vai existir uma solução para isso? Você acha que... eu acho que a curto prazo... Não, jamais. Não, a longo prazo. Você acha que sim. existe? Porque um passo, vocês estão dando na rádio, agora, pegando uma equipe... uma equipe só de jornalistas competentes, que não tem clubismo, para voltar a fazer rádio. Você acha que a longo prazo pode voltar isso? Eu acho que não. Eu acho que, por exemplo, a primeira coisa que eu perguntei quando me convidaram para fazer parte dessa equipe, o que nós vamos fazer, jornalismo? Que, sinceramente, se for aquelas palhaçadas, eu prefiro falar, eu declino. Não tem problema. Né? Eu declino. Não, nós vamos fazer jornalismo, é uma emissora... Não, conheço a emissora. É forte na música, o Heródoto Barbeiro, o cara... apresenta o Jornal de Manhã. Eu conheço. Eu só quero fazer, vocês querem fazer papagaiada. Porque eu não tenho graça nenhuma, eu não sou engraçado. Eu posso brincar, eu posso ser um cara divertido, outra coisa, mas eu não sei fazer palhaçada. Eu só sei fazer jornalismo. Se eu for comentar uma coisa com você e você vai ficar fazendo palhaçada, nós vamos brigar. Nós vamos brigar. Evidentemente que a gente tem a nossa ética, a gente tem nossos colegas de trabalho, tudo. Mas eu sou viciado em rádio. Eu escuto rádio 24 horas, à noite. Escuto a Rádio Gaúcha, a Rádio o Jornal lá de Recife. E vejo também essas coisas que tá aparecendo no YouTube, essas transmissões. Eu vi 2 transmissões no YouTube de futebol, viu? Que eu não acredito, Luiz Ademar. O Caxinga. Todo mundo sabe aqui que eu sou torcedor da Portuguesa, tá? Então, eu vou fazer um canal. FDP Portuguesa. Eu vou transmitir um jogo. Aí o Corinthians faz um gol aos 45 minutos contra a Portuguesa. Sabe como que vão narrar o gol? Seu FDP... sem vergonha que fez o gol. Isso não é jornalismo, não. Luiz Ademar. Isso não é. O que eu quero passar?
O que eu quero transmitir? Eu quero agradar meia dúzia de torcedor meu? Então... E a gente tem que entender... A gente não pode confundir isso com rádio. É isso que não sei se eu estou conseguindo me explicar. Claro. Eu não consigo... Eu não quero confundir isso com a rádio. E a gente não pode perder a essência do jornalismo, que é saber o seguinte. Primeiro... A informação. A informação. Segundo, você tem sempre os dois lados para você checar e ver da informação. E o fundamental, os personagens são pais, são irmãos, são filhos, são... Então, quando você fala assim, o Paulo não tem talento, o Paulo é ruim, o Paulo é uma porcaria, esse lixo não podia jogar no Corinthians, no São Paulo, na Portuguesa, enfim. Cara, peraí. Isso não é jornalismo, isso é ataque pessoal, isso é ofensa, isso é grave. Você pode falar, o Paulo não tem talento, não devia estar camisa 2 do Corinthians. Não, e jogou mal hoje. Jogou mal, foi só o quê, mas, assim, aliás, ele vem jogando mal, é uma coisa. Agora, quando você ataca, o cara é um lixo, é um cafajeste, é não sei o quê. É isso mesmo. Cara, a rádio que eu escutei fez isso. Então, isso não é jornalismo, cara. E por isso que eu sempre defino, graças a Deus, hoje com 58 anos, eu posso escolher o que eu quero fazer na minha vida, né? O presidente da CESP pode mexer com alguma coisa nesse sentido ou não? Não tem força para nada. Nada. Até porque a CESP, com todo o respeito que eu tenho, não sei, gosta desses influencers. Não, assim, pelo contrário. Você sabe que esses caras... Mas como que esses caras têm as carteirinhas? Não tem, sabe por quê? E como que entra no estádio? A detentor de direito. Você coloca quem você quiser. Eu comprei o campeonato, é meu, cara. Mas pra mim entrar no estádio, eu tenho que mostrar minha carteirinha da CESP, eu tenho que fazer meu credenciamento, todo jornalista tem. Só que o influencer, por exemplo, e isso é um debate que eu tenho colocado pra gente. Eu faço parte da diretoria da SEB, que é a Associação dos Cronistas Esportivos do Brasil. Eu tenho a SEB. Então. Eu faço parte, e é um debate que a gente teve reunião agora recentemente, que até interpretaram errado, e ainda bem, interpretaram errado que não ia poder filmar a cabine, aquele coisa toda e tal. Teve agora essa última momento. Essa coisa. Nós tivemos reunião com a CBF fazendo alguns rumos. Porque a gente tem que sabe, mostrar para todo mundo que, se depender da CBF, da federação, que tem um canal direto com a gente, acaba todo o credenciamento e elas que mandam em tudo. Porque daí elas colocam quem elas querem. A gente sabe disso. Então a gente é o elo para ajudar ainda nós, os jornalistas sérios. A gente é o elo. Mas você acha que existe esse risco, vamos citar nomes. Existe, então, esse risco, vai ver se eu entendi. Nosso internauta, nosso amigo entender. Vamos imaginar, a Cazé. Eu vou comprar os direitos do Campeonato Brasileiro completo. Vou tirar a Globo, vou tirar a Record, vou tirar a Bandeirantes, vou tirar tudo. Eu ponho para trabalhar lá quem eu quero? Quem você quer. É seu. O campeonato é seu, cara. Esse que é o problema. Quando a gente está... O debate nosso com a CBF não pode ser isso. Não pode ser isso, cara. Porque aí você pega o meu jornalista que eu falo do meu credenciado, o cara tem que apresentar coisa, o cara só pode ficar aqui, o repórter só pode ficar aqui. Aí o palhaço lá da Cazé, ele dá a volta, ele grita gol, ele vai não sei o quê, o jogador fica no meio do campo, entrevista o cara, põe um banco, faz o que ele quiser e pode fazer o que eles quiserem. Não pode ser isso, mas é isso. Os caras compraram, eu comprei o seu campeonato. Chegava a cogitar. Se eu quiser colocar 2 caras pelados no campo, eles vão ficar pelados no campo, porque o campeonato é meu, caramba. E a gente tá tentando mostrar que não é esse o caminho. Você entendeu? A gente tá tentando mostrar pra CBF, pra tudo, que tem que ter um limite, né? A Globo, por exemplo, quando eu fui presidente, eu consegui que o jornalista pudesse trabalhar de bermuda, era proibido. Porque a Globo comprava o campeonato e a proibição era da Globo, não era da Federação. Olha, eu não sabia. E nem eu. Você já imaginou que eu tomei um castigo na Globo de 3 meses, indo viajar para tudo quanto é canto e não fazendo jogo na capital? De castigo. E tinha esqueci o repórter nosso que só ia de bermuda, esqueci o nome. O Carmona. Mas ele tinha uma liminar na justiça. Sério? Ele apresentava a liminar, por isso que ele Carmona vivia de bermuda. Por quê? Porque ele tinha liminar, que ele tinha uma doença de pele, e aí na liminar, então todo mundo respeitava, nem entraram contra a liminar dele, que ele é coisa. E aí eu fui, sem saber que era a Globo, eu assumi, fui com o Eduardo Afonso. Grande Eduardo Afonso. Nós somos lá na CB, primeira medida, o presidente meu falou, Demar, não sei o que,
é o seguinte, para mim não tem problema. Eu falei, poxa, presidente, na copinha, janeiro, um calor do caiu, eu faço lá pelo Sport TV, a gente vai para tudo quanto é canto, coitado dos caras lá, puxando cabo, não sei o quê, repórter que fica lá torrando, não, você tem razão, não sei o quê e tal. Aí vou ver o que é isso. Daí você quer comprar essa briga? Eu falei, por quê? Por quê? Porque é da Globo, eu vou cortar a ordem da Globo aqui. Eu vou cortar a ordem da Globo. Você é o presidente, você trabalha na Globo. Eu falei, não, vamos embora, presidente. Qualquer coisa eu não sei de nada. E não sabia mesmo, né? Aí, quando a Globo ficou sabendo que eu fui no presidente, o presidente cortou a ordem dela, eu tomei uma carcada. De quanto tempo é o mandato lá de presidente da CESP? 3 anos, podendo só mais um, renovar, você pode por mais 3. Eu fiquei 3 e por mais 3. Tá. Né? E eu fui, assim, eu também nunca quis ser presidente da CESP. Tá. Eu fui da diretoria para ajudar. A Aninha, a Karina... Eu fui da diretoria, era o Paulinho, que foi meu subeditor no Diário. Ele foi e me convidou para ser... Eu fui da diretoria dele. Daí assumiu depois o Capriotti, o presidente, e o Cartarolo vice. E eu continuei na diretoria. Quando os dois saíram, os dois pegaram e fizeram uma reunião. Eu estava na reunião, falaram, nós vamos sair, nós não queremos nem a reeleição e tal, papapá. E a gente entende que na nossa diretoria só tem um cara que é meio queixo duro para poder tocar os nossos projetos, o Ademar. Tomei um susto, cara. Tomei um susto. Falei, cara, eu? O Tata Muniz queria, não sei o quê e tal. Eu? Ele falou, você é o cara que é encrenqueiro no bom sentido. E você bota pra frente, você vai conseguir os projetos que a gente não avançou ainda, ou que a gente já avançou. Aí o Tata Muniz não aceitou no primeiro momento e aí concorreu comigo. E aí, é eleição? É eleição. Tá. Aí eu peguei e ganhei a eleição, né? E aí eu convidei o Tata para ficar na minha diretoria. Aí ele ficou comigo 6 anos. A CESP realmente é uma marca forte pra gente, né? Ela nos ajuda. Então, e até isso nós estamos perdendo, porque nós criamos uma associação no interior, que eu não quero nem falar o nome, nem quem tem detalhes. Tá. Que a própria CBF não respeita. A CIP. A CEISP lá. A própria CBF não respeita. Porque está acontecendo o que aconteceu aqui em São Paulo em outras praças. Aventureiros, caras que não têm ficha limpa, um monte de coisa. Em outros estados estão montando outras... E aí... Associações. Ela sabe e ela joga na nossa cara isso. E por isso que eu falo que eu me arrependo de ter sido presidente da CESP. Porque eu falo para as pessoas, gente, não se metem. Vocês não sabem o que a gente é cobrado quando estamos cara a cara com a CBF. Lá de São Paulo, né? Olha esses caras aqui! É com esses vagabundos que eu tenho que trazer aqui? Não tem nada a ver com esses vagabundos. Esses vagabundos... Você tá falando que é vagabundo, não sou eu. Você fala com eles lá, eu tenho que receber porque eu não sei o quê e tal, mas ó a ficha aqui, ó. Ó o tipo de... Aí, por isso, aí quando a gente quer tirar vocês tudo de sei o quê, a gente tem que jogar na cara. Mas a gente paga pra jogar bola com amigos, a quadra. O cara que fuma, paga pra fumar. O cara pra tomar cerveja. Mas na hora de fazer a credencial vamos fazer uma mais barata de uma outra associação e não sabe o que a gente perde de representatividade lá. Na hora de você, no cara a cara, porque eles não vão falar. Eles não vão falar isso. Mas porque hoje a CESP vive só do credenciamento. Sempre foi isso. Agora a gente são sócios, porque a gente é sócio. Exatamente. E tem pessoas que aí entram na rádio e pedem... Aí prefere pegar da outra, porque é mais barato. Eu sei. Você entendeu? Eu sei. Então, você vai falar, mas a cartinha deles é amarela? Eles vão enfraquecendo a principal, a única que tem... Vê se eles são recebidos nesse negócio que... Se eles foram lá para a CBF, se eles foram recebidos, se alguém foi, ou se alguém conversou, na hora que chegaram e falaram, vocês não podem mais filmar isso e aquilo. E aí eu tenho grupos que eu participo, eu vejo os caras, a CESP só pegou meu dinheiro. Mas aí eu tenho que ouvir, e eu não sou nem mais presidente, hein? Eu tenho que ouvir os caras, agora eu não posso mais isso, eu não posso mais aquilo, e eu participando uma madrugada inteira, indo na CBF, com uma caravana na CBF, sendo recebido e acabando com aquilo lá no outro dia. Nós resolvemos aquilo lá no outro dia. Ver se alguma outra representação... Não vai. E nem vai ter. E nem vai ter. Mas a nossa categoria é desunida. A nossa categoria é desunida.
Você trabalhou com eles, com alguns. Como que você vê a entrada de ex-jogadores nesse nosso meio? Olha, eu penso o seguinte, o Sport TV nós fizemos a Copa do Mundo de 2014 e eu e o Odinei, nós preparamos o Ricardinho, que está até hoje lá, e o Fernandão, que infelizmente faleceu. E aí, dias antes dele falecer, a gente estava em Presidente Prudente, eu, o Odinei e o Fernandão, para prepará-los para fazer uma coisa que eu achei fantástica na Copa do Mundo, que era uma coisa para perdurar, e agora a gente vê que nem isso acontece. Um narrador, um jornalista e um ex-jogador. Que seria o Porque time. você tem a visão... Claro, dos dois lados. Você tem a visão do cara que jogou, você tem o cara que estudou, né? E você tem um narrador, né? E eu falo até para ele, porque tem alguns ex-jogadores que são pedantes e falam assim: você não jogou bola, como você pode falar de futebol? Eu falo assim: o ginecologista não tem, mas pega na da sua mulher e vê. E ele analisa da sua mulher. Por que ele analisa da sua mulher e faz o parto da sua mulher? Boa, a comparação é boa, isso mesmo. Por que ele vai ver a xoxota da sua mulher e faz o parto da sua mulher? Por que o médico que cuida do câncer, ele não é câncer, ele não tem câncer? Eu, quando era moleque, a sensação era o Zerbini. O Zerbini, que é o cara do coração. Ele não teve infarto. E ele era o pica, quando eu era moleque, o médico mais famoso de coração do mundo. O cara estudou. O cara se preparou. Quer dizer... Mas você já teve no seu dia a dia, com algum colega, não precisa falar, essa coisa de tive. Falar, pô, mas esse cara tá querendo... Fiz isso, e os caras cagaram e falaram, pô, desculpa. Me pediram desculpa. Porque eu pego até o exemplo mais radical. O cara que mexe na xoxota da sua mãe, ou da sua mãe, da sua mulher, da minha mãe, da minha mulher, ele estudou. Ele não tem xoxota. Verdade. Então acabou. E o cara vai cuidar da sua mulher, vai fazer o par da sua mulher, vai evitar que sua mulher morra de não sei o quê. E outra coisa... o cara que vai pegar no peito da sua mulher, porque o câncer que mais mata é o que mais mata a mulher. O cara que tenta evitar, vem das tetas da sua mulher, ele estudou. Ele não tem câncer de coisa. Então, se o cara pode preparar para salvar a vida, a bosta do futebol... Outra coisa... Você foi jogador? Eu sou jogador. Eu falei pro cara, eu sou jogador, porque eu jogo na Vargem até hoje. Só que você encheu o cu de dinheiro e tá aqui porque você tá duro, ou você quer ficar de coisa. Mas e tem muito jogador, comentarista hoje, que ele não consegue, olha só, olhar, pôr a ideia na cabeça e falar. Então, não consegue. Jogou pra caramba não consegue olhar. Eu tô olhando aqui, ó, aí vem aqui a informação pra minha cabeça, eu tenho que trazer pra boca. Não consegue articular tudo isso aí. Não consegue. Então, agora, assim, eu, particularmente, nunca me senti ameaçado por ninguém. Tanto que quando eu fui presidente da CESP, até eu criei o prêmio para ex-jogador e para comentarista. Tem espaço para todo mundo. O que eu acho... Você vê, agora nós montamos uma equipe na Nova Brasil, 2 ex-jogadores e 2 jornalistas. Me fala quem tá na equipe. O Veloso e o Renan, que são ex-jogadores. O Renan foi volante do São Paulo. No título de 2005, aquele Renan... Jogou na Portuguesa, o camisa 5? Isso. Jogou na Portuguesa. Então, meio japonesinho? Isso. Ele tá na equipe? O Renan e o Veloso, eu e o Celso Cardoso, de comentarista. Tá boa, o Celso Cardoso da Gazeta. Gazeta, então. Sim, o Gamarra tá com vocês? O Gamarra é com a gente, o Jorge Vinícius e o Botelho, o Hugo Botelho, narradores. Aí você tem o Jorge Vinícius também tá... agora de repórter tem o Lucas Basile, que era da 105. Deixa eu ver se uma equipe boa, equipe forte, uma equipe legal. Tem uma equipe boa lá. E eu acho assim, você pode mesclar, né? Você pode... Eu não me sinto ameaçado, confesso a vocês. Eu acho que tem muito exagero. Tá. Eu acho que tem muito exagero. Já tem jogador querendo parar de jogar, já pensando nisso. E eles já ligam pro outro amigo dele, que o amigo dele tá lá e traz ele e vai fazendo esse circo. O que eu acho, por exemplo, assim, a ESPN tem um programa só de só jogador, não tem nenhum jornalista. Acho que o Plihal que apresenta tem 4, 5 jogadores. Aí eles falam de boleiragem, de não sei o que deles, o caramba e tal. O Sport TV tentou fazer o boleiragem com o Roy, que se deu mal.
foi uma porcaria, a audiência Não foi uma legal, porcaria. muito legal, não. Eu acho o seguinte, eu não sou radical, mas eu acho que quando você quer fazer jornalismo só com um jogador, você tem que quebrar a cara mesmo, que você é burro. Ah, eu sou meio porque, radical. assim, Você sabe o que eu acho? Eu acho que você acabou de falar, tá? A Globo exige você o diploma, tá? Tem algumas rádios também que quer que seja, pelo menos, radialista. Eu acho que o cara, para usar o microfone, ele tem que ser ou jornalista ou radialista. Eu também acho. Eu também acho. Do ponto de vista. Eu vou te pegar um exemplo. Pra mim, o Lédio Carmona faz o Sport TV, ele não faz a Globo. Tá. A Ana Thaís Matos é a repórter... A Ana Thaís Matos não sabe 10% do que o Lédio Carmona. Mas ele é mulher e o Lédio Carmona é homem. Ela é uma mulher bonita e o Lédio é um homem feio. Assim, tô dando um exemplo. tá. Eu sou feio também, não sou bonito, não quero... não tô querendo falar, tô dando um exemplo. Então, hoje em dia, o rostinho bonito, o gay, o não sei o quê e tal, estão tendo espaços... Tem que ter espaço para todo mundo. Tem que ter espaço para todo mundo. Mas competência. Mesmo sem ter competência. Porque muitas vezes você quer ser o diferentão. Põe com os diferentões, então, que você é mais competente. Se você quer empurrar para os outros só para mostrar que você, dizem, você vai cair... Que dizem as más línguas que é mais ou menos essa linha que estão tomando agora. Exatamente. Só que eu não sou contra nada, mas sou contra a favor dessa competência. Mas hoje, homem hétero, que nem eu, sofre. O homem branco hétero sofre. Porque... Por que o homem... Por que ele é homem? Por que ele é branco? E por que ele é hétero? Entendeu? Então, hoje, o seu espaço começa a diminuir. E agora, com todo respeito, não tem nenhum, e eu sou um cara bem humilde, pode ter do meu nível. A Globo não tem nenhum melhor que eu. Em nenhum sentido. Nada. Não, eu tô dando um exemplo da Globo que é de cima. E só pela equipe que você falou que você trabalhou, pelo amor de Deus. Eu tô falando no sentido. Não tem nenhum Milton Leite. Não quero criar polêmicas. Não tem nenhum J. Júnior lá. Não quero criar polêmicas, não quero criar mais confusão. E as mulheres narrando futebol? Qual é a sua visão? Cara, eu não tenho. Eu acho que o lugar da mulher é onde ela quer. Boa. A mulher tem que bater mesmo. Eu tenho 2 filhas, eu sei as dificuldades que são. Perfeito. A mulher no transporte público, ela é encoxada, que os caras falam, ela é verdade, ela sofre, ela tem coisas. Se ela vai num mercado, alguma coisa. Ela ganha menos que os homens. Ganha menos que os homens, ela vai no mercado com uma bermuda, ficam olhando pra bunda dela, ficam intimando, ficam encarando. A mulher sofre no nosso país. Uma jogadora de futebol, uma jogador de vôlei, o pessoal fica olhando também. Exatamente. Então, nós somos um país ainda preconceituoso. Também. A gente é racista. Muito, nós somos um país racista ainda. Eu acho que, assim, eu vejo avanços da minha época de criança. Eu jogava num time, o Cruzeirinho da Vila Sabrina, que tinha o charuto, tinha o urango, que é de orangotango. Tinha, enfim, sim, você tinha o coelho, porque era deitu, os apelidos de antigamente, então hoje ninguém aceita mais. Ninguém aceita mais isso. Né? Antigamente era normal. Então eu acho que a gente tem avanço, por exemplo, minhas filhas, nessa pauta. Que são avanços pro bem. Assim, os nossos filhos e os nossos netos, certamente, e nós não vamos ver os filhos dos nossos netos, enfim. Essa geração já é mais engajada, mais inteligente, mais moderna, atenta a isso. A própria, hoje em dia, que todo mundo fala, né? Vamos plantar mais árvores, olha o clima, olha a chuva. Eles são mais preocupados, isso é um alento para nós. Então eu acho. Mas eu acho o seguinte, você não pode empurrar a goela abaixo. Você não pode empurrar a goela abaixo. Eu, particularmente, não vejo nenhuma grande narradora feminina. Porque elas impostam uma voz. Olha aí! Cara, seja feminina. A sua voz. Seja natural. Seja natural. A sua voz feminina é bonita, cara. Seja feminina, a sua voz, seja suave. A mulher tem uma dádiva que nunca nós vamos ter de ser mãe. Ela consegue ser mãe. É uma coisa maravilhosa. É a coisa mais maravilhosa. Que é isso? Traz isso daí, a mulher, a voz feminina, a voz suave, com a sua inteligência, competência, estudo. Eu não vejo nenhuma tentar ser diferente. Eu acho elas todas tentando
impostar a voz, fazer um negócio e tal, faz com que eu não vejo nenhuma no nível dos homens. Tá. A minha visão, e olha, não estou criticando nenhuma, não estou falando que é ruim, que não. Pelo amor de Deus, eu acho que elas precisavam ser mais femininas. Eu acho no que mais microfone. naturais. Mais naturais, exatamente. A palavra é isso aí mesmo. Mais Eu naturais. acho que elas precisavam ser mais naturais. Você vê que as comentaristas, já sem precisar impostar e tal. Já flui melhor. Dentro do estudo já delas, flui melhor. as repórteres já flui mais melhor, tranquilas mais e tal. soltas, também acho. Também estudando muito. Também elas fluem facilmente. Também Tanto as acho. comentaristas quanto as repórteres. Já é com naturalidade que elas trabalham. Poxa, a Aline da Band News, eu acho ela um doce, cara. Uma simpatia. Eu tô falando aqui, vamos falar. Não tô cantando a menina, não, pelo amor. Ela é linda, ela tem uma voz suave, ela é feminina. Cara, é um doce você ver aquela mulher trabalhando. Porque ela é autêntica, cara. Sabe? Eu acho que ela consegue ser mulher. É. No mundo machista, ela é uma mulher, assim, competentíssima. Então, você tem espaço para todo mundo, mas eu acho que todo mundo tem que ser o seu natural. Isso acabou. Não pode empurrar. Eu acho que isso que é fundamental. É que eu posso falar aqui dos meus amigos que me ajudam aqui. A gente tem aqui uma turma que nos apoia aqui. Opa, isso é sempre importante. É a razão e o porquê também, né? Senão a gente tá... Eu vou falar do Mule Restaurante. Não, você quer que eu fale da BPL? Não, Mule. Eu vou falar do Mule Restaurante. Se você é fã de frutos do mar, eu tenho um convite para você e para toda a sua família. O Mule foi eleito um dos melhores restaurantes de São Paulo, tá? O chefe Giovanni René, né? É uma experiência gastronômica imperdível. Rua Martins Francisco 482, Vila Buarque, aqui no centro de São Paulo. E você é o meu convidado pra gente ir E você sabe que eu adoro frutos do mar. O Mule é só frutos do mar, depois você vai pegar aí o site e tudo. O chefe Giovanni René sempre convida a gente para ir lá no Mule. Já levei alguns convidados aqui, pra gente ir almoçar no Mule, e você vai ser o meu convidado. Vamos falar da BPL Contabilidade? Se você está precisando de suporte contábil, a BPL Contabilidade deixa a sua vida financeira redondinha. São serviços completos de contabilidade, assessoria fiscal e planejamento financeiro. É importante contabilidade hoje dos nossos negócios, né? Está chegando o imposto de renda, você procura a contabilidade BPL no telefone 4419-0602. 4419-0602 é a BPL Contabilidade. Se você quer renovar o seu guarda-roupa com grandes marcas, a Tranche Outlet é especializada em trazer o melhor da moda para você. A Tranche Outlet entrega em todo o Brasil e vem se destacando no ramo da moda. Quer ficar bonitão, igual o Luiz Ademar? É só comprar na Tranche Outlet. Rua José Alvim, 155, Centro Atibaia. A Tranche tá te dando aqui um voucher. Opa! De R$100. Eu não ia nem falar valor, mas eu vou falar. De R$100. Pô, muito obrigado. Você entra no site lá, eles vendem camisa de time de futebol também. Você olhou lá uma camisa de 250. Você tem um desconto de R$100 lá. Tua filha quer comprar uma camiseta, uma roupa pra mulher também, tem na Tranche Outlet. Depois vai te explicar, entra lá no site. Maravilha. Vai ganhar. Muito obrigado. Ganha um descontinho de R$100 na compra na Tranche Outlet. Está em busca de potência, segurança e durabilidade para o seu motor? Então conheça a Retífica de Motores DF. Lá, cada motor recebe o cuidado e precisão que ele merece. A equipe é formada por profissionais experientes e apaixonados pelo que fazem, sempre utilizando a tecnologia de ponta para garantir o seu motor. A Tranche Outlet, Avenida Conceição 2871, Vila Maria, perto da gente ali. É o nosso vizinho. Problema no seu motorzinho lá do carro, leva lá no Daniel, na Isadora, que são umas simpatias. Cuida aqui da gente. Eu vou te dar uma agendinha do FDP. Opa, que maravilha, hein? Uma agendinha do FDP que sempre ajuda a anotar as coisinhas. E pra mim, eu adoro isso. E eu vou te dar uma caneca também. Pra de manhã você tomar o seu cafezinho, muito tomar obrigado. o seu chazinho lá do FDP. Luiz, obrigado pela sua atenção. Poxa, eu que agradeço. Pelo espaço. É sempre bom a gente bater papo, conversar. Eu adoro falar isso. De futebol, Isso eu adoro isso. E a gente tem que, eu acho que acima de tudo, passar isso
para quem nos acompanha. Eu sempre esqueço de falar, mas eu tenho que falar. Se inscreva no canal, deixe o seu like, isso nos ajuda bastante. Ativa o sininho, porque daí sempre é avisado quando vai ter um convidado novo. É muito importante pra gente ter seguidores, é muito importante você participar. Mas eu tinha um mestre, um professor meu que falava, você fala para 1 e para 1 milhão, fala com amor, fala com vontade. É isso aí. A quantidade não é a qualidade. Eu acho que é isso que a gente tem que se pegar, né? Eu falo isso, né? Eu trabalhei na Globo, né? E às vezes eu vou em alguns lugares, as pessoas falam assim, pô, você trabalhou na Globo, agora tá na Ulisses TV, por exemplo, assim, pô... Gente, eu trabalho por amor, a mesma coisa. Isso mesmo. Se eu tô na Globo, se eu tô na Record, se eu tô no SBT, ou se eu tô numa emissora pequena, vamos pegar a Gazeta e com o maior respeito, não tô falando audiência, a gente vai pegar. Você tem que falar com o maior respeito do mundo. Você tem que falar o que você pensa para uma pessoa ou para 1 milhão. Acabou. Porque a sua opinião é uma só. E outra coisa, que eu sempre bato na tecla, porque a gente sofre muito como comentarista isso. O futebol pode ser visto por outros prismas. Claro. Você pode achar um cara craque que eu não acho. Eu acho ele bom jogador. Né? Qual que é o problema? Você pode achar que foi pênalti, eu não. Se é interpretativo, por que a sua interpretação é correta e a minha é burra? E a minha é correta e a sua é burra? A gente tem que ser sempre um cara democrático e sujeito a críticas. A receber também. Receber. O grande barato do negócio é você saber criticar construtivamente. Saber opinar e discordar construtivamente. E saber opinar embasando a sua opinião em algo. Acabou. Óbvio. E aí, o cara pode concordar ou não concordar. O importante é que a gente se respeite e toque. A gente não critica. A gente não fala mal de quem acha que o Neymar é melhor ou pior do que o Miller. Exatamente. É que nós temos informações, nós temos base, a gente viu. E eu fui setorista do dia a dia, sabe? Então, a gente conhece. Eu acho que é essa a grande questão. E o que mata a gente hoje é isso aí. É muita gente que fala sem conhecimento, Luiz Ademar. Isso é que acaba com a gente. Outro dia, né, eu até um comentarista e a gente teve um embate, no bom sentido, nas redes sociais. Que ele chegou e falou assim, chegou o momento da gente parar de ficar falando que o Pelé é melhor que o Messi. E aí ele falou assim, o Messi é muito mais jogador, Não, mas e ele é mais novo que eu. Não, mas você tá brincando. Então, aí eu entrei, pô, você vê, eu sou meio... Não, mas eu também sou. Me chamam de boca nervosa, até porque eu falei, vem cá, irmão, vem cá, com todo o respeito eu tenho com você, eu tenho 58 anos, eu não tinha 58, tinha 57, 56, sei lá, e não vi o Pelé jogar. Você viu o Pelé jogar? Eu falei, só quero saber o seguinte, não... Então você está dando embasamento pelo que você está vendo o Messi sem ter visto o outro, certo? Não, mas eu estudo, eu também. Então vamos lá. Eu falei assim, vamos perguntar para quem jogou com o Pelé e quem jogou com... Vamos perguntar. Eu vou te dar um embasamento. O Carlos Alberto Torres jogou com o Pelé, e foi comentarista, você sabe, comigo no Sport TV, e fala que o Messi não joga 30%. Sei lá se é mais, se é menos, não importa. O cara jogou, viu, foi comentarista e estava falando. Aí, você vai pegando várias pessoas falando e... Então você tem que ter um embasamento. Acabou. O seu embasamento é no quê? É no achômetro. Não, é que o cara foi campeão da... Tá bom, você viu o Pelé sendo campeão naquela época que não tinha câmera vendo, não tinha VAR, Você viu o Pelé, os caras tentando quebrar a perna do cara, cuspindo na cara do cara, a Libertadores não era transmitida. Foi campeão mundial aos 17 anos. Eu falei assim, faz um certo sentido. Não, sentido não, eu tô te dando embasamento. Você pode ter sua opinião, você pode achar que o Messi é melhor que o Pelé, não tô tirando a sua... Mas você não pode ser pedante. Senão, cara, com todo respeito, você vai... Mas a sua opinião... A sua opinião, ela tem que ter fundamento. Eu não posso falar que isso aqui é quadrado. Na minha opinião, essa garrafa aqui é quadrada. Você vai falar, pô, Paulo, o que tá acontecendo com você? Hoje ele foi... Eu tô preocupado com você, Hoje ele foi pra uma emissora grande e aí outro dia ele escreveu pra mim, falou, cara, você me fez uma alerta aí com não sei o que e tal, papapá. Eu comecei a ponderar melhor as coisas e tal. Falei, a gente lida com opinião, irmão. Acabou. Você faz nesse canal agora que você tá,
o que você fez num outro que era menorzinho. Vamos ver se o seu serviço, se o seu emprego está garantido. De jeito nenhum. Eu tenho experiência, falei para ele. Luiz Ademar, eu quero te agradecer. Eu quero te desejar muito sucesso na sua nova empreitada agora da rádio. Obrigado, se Deus quiser. Precisar da gente aqui, se disponha. O canal aqui sempre está aberto para você. É um canal pequeno, está crescendo, mas é uma coisa que a gente faz com carinho, com amor. Mas a gente sempre faz uma última pergunta para os nossos convidados. Nosso canal FDP, Fora do Ponto. Hoje, hein? Nos dias atuais, você agora, com a sua experiência toda, por que você se considera um FDP? Por que você se considera um cara fora do ponto? Porque, assim, eu tenho o mesmo amor que eu tinha lá no início da profissão, quando eu fazia faculdade e eu queria ser o que eu sou. Aquele amor que me contagiou a me transformar em jornalista, eu tenho. E com a experiência e principalmente com muito estudo. O dia que eu achar que eu sei tudo, que eu sou bom, que eu não sei o quê, que eu não preciso melhorar a cada dia, eu tenho que parar. Então, como eu tenho essa chama acesa da que eu tinha na faculdade, agora com 35 anos de carreira, e tenho muitas coisas que eu acho que eu posso atingir, posso melhorar e posso conseguir, então, por isso que eu me acho. Eu acho que eu busco, eu vejo muitas pessoas falando assim, no meu tempo. Não, o meu tempo é hoje, o seu tempo é hoje. A gente acostumou com máquina com telex, que muita gente não viu, com máquina de escrever, com fax, e a gente está acostumando com a internet. Você está fazendo um podcast, a gente tem hoje um monte de tecnologia, agora você tem inteligência artificial, e a gente tem que ser o momento hoje, sem esquecer o passado, sem trazer a experiência do passado e sem saber que a gente pode melhorar, pode aperfeiçoar e pode principalmente aprender. Então, como eu quero aprender, eu acho que eu sou fora do ponto. Olha só, depois dessa grande, fala, experiência do que o Luiz Ademar passou pra gente, ó, internauta, é isso que a gente tem que se basear, tá? Nesse amor, nessa vontade, nessa chama que o jornalismo esportivo nos traz. Luiz Ademar, mais uma vez, meu amigo. Obrigado. Obrigado a você. Fica com Deus, sucesso. E que Deus abençoe a gente, a todos. Se Deus quiser. E você que nos acompanha no FDP, segunda-feira já estamos de volta com o nosso programa de esporte, toda segunda-feira, com o Michel, com o Dani e com o Marcelo. Um abraço e até a próxima, se Deus quiser.